E o verso de hoje é Tiago 1,12 que diz: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Com certeza, nenhum de nós acorda pela manhã falando a Deus o seguinte: meu Deus, por favor, eu preciso de provações hoje, eu preciso passar por lutas. Porque ninguém em sã consciência gosta de passar por lutas e provações. Mas, inevitavelmente, todos nós passaremos por tudo isso. E, embora para nós seja difícil entender, essa é a forma que Deus achou para nos fazer amadurecer e para nos tornar íntegros. Então, a prova da nossa fé nos torna pessoas perseverantes. Claro que todos nós queremos ser perseverantes, mas temos que entender que para isso Deus permitirá que passemos por algumas provas, que podem ser muito difíceis e às vezes terrivelmente difíceis. Você agora mesmo pode estar ouvindo essas minhas palavras e está vivendo, quem sabe, a pior fase da sua vida. Talvez passando por lutas na sua saúde, na sua vida financeira, na sua família. O que posso te dizer é o seguinte: se você ama ao Senhor e se você sabe que Ele te ama, sabe também que Ele tem cuidado de você, mesmo em meio às lutas e tribulações. Então levante seus olhos, mantenha-os firmes no Senhor e persevere, lute contra os pensamentos contrários, lute contra aquilo que quer te puxar para baixo. A sua perseverança fará com que você vença e seja aprovado. A coroa da vida que está à sua espera será a recompensa por você ter amado ao Senhor. Todo esforço valerá a pena. Você vai ver. Hoje eu quero trazer uma meditação para vocês de Efésios 5:1, que diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Uma outra versão vai dizer: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Eu penso que esse versículo e essa chamada de Paulo para todos nós, cristãos em todas as eras, desde que ele escreveu até o dia que Jesus voltar, é talvez a chamada principal, visceral, do que Deus espera de nós. Isso vai reger todas as outras áreas da nossa vida, vai reger o que a gente faz, como pensamos, o que fazemos, o que falamos. Porque imitar a Deus, como aqui mesmo já está dizendo, como filhos amados imitam o seu pai, a versão amplificada diz isso, como filhos amados que imitam em tudo o seu pai. Esse é o nosso alvo máximo, é ser parecidos com Cristo. Sabe, quando eu tenho duas filhas, e todos vocês que têm filhos aí sabem que quando as pessoas olham para os filhos, tem traços, tanto físico quanto também de caráter, de personalidade, que nos lembram o pai ou a mãe, porque estão no DNA, estão na psique, estão na forma que lidam. E quanto mais aquela criança aparece com o pai e a mãe, mais as pessoas olham e falam assim: parece com você. Pois bem, esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Que nós sejamos tão imitadores de Deus, que as pessoas olhem para nós e falem: me lembra Jesus. A sua atitude me lembrou Jesus. Se parece com Jesus. Olhe para Jesus, imite Jesus. Consequentemente, você vai estar se parecendo com o Pai. Que Deus te abençoe. Pense nisso e coloque isso em prática em nome de Jesus. Romanos 8:28, que tem sido um versículo que temos vivido intensamente nesses últimos tempos, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um dos textos, sem dúvida, mais consoladores que tem na Escritura, pois nos deixa claro que todas as coisas cooperam para o bem. E esse bem, eu gostaria de dar um destaque, pois muitas vezes eu me vi tentando convencer a Deus o que era o bem para mim, o que era melhor para mim. Em algumas coisas que eu pedia, o Senhor simplesmente silenciava, ou me dava coisas que eu não estava pedindo. E eu vejo isso muito claro na minha casa. Eu tenho duas filhas e é comum elas pedirem alguma coisa, nem que seja um doce, e a gente, ao dizer não, elas ficam com aquele olhar de tristeza, talvez achando que a gente não está querendo amar, ou não está, sem perceber
que na verdade nós estamos dando bem, dando o melhor para elas. E é libertador ao lembrar que se nós que somos maus podemos dar boas coisas para os nossos filhos, imagina o Senhor, que é esse Pai perfeito, santo, que nos adotou, éramos bastardos, agora somos filhos. Então, para mim, o primeiro ponto é esse bem, ele me consola, me deixa livre para saber que se o Senhor não deu, é porque ele sabe o que realmente vai ser melhor. E a outra palavra que completa isso é o seu propósito, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existe um propósito eterno do Senhor em curso, onde ele nos incluiu. Então, esse texto, vivemos tantas coisas difíceis nos últimos tempos, ele realmente é um consolo, pois sabemos que muitas vezes Deus usa o nosso sofrimento como um servo em suas mãos para extrair o melhor de nós. Nós vemos isso inúmeras vezes na história da igreja e o Senhor não muda, segue sendo da mesma forma. Então eu queria te animar, te consolar com esse texto. Todas as coisas que estão acontecendo cooperam para o teu bem, pois tu ama o Senhor. Deus nos abençoe. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Existe uma frase muito popular nos Estados Unidos que fala assim: don't worry about anything, instead pray about everything. Não se preocupe com nada, porém, ore sobre tudo. Quando a ansiedade vem, o que você pode fazer para controlar? A Bíblia diz que a solução é orar. A oração te traz uma paz interior inexplicável. É normal se sentir ansioso. Você não conhece o futuro e há muitas coisas que você não pode controlar. Mas não podemos nos esquecer que Deus está no controle de tudo e dos mínimos detalhes. Ele vai cuidar de você. Quando você ora, você submete sua vida a Deus. Na sua oração, você pode submeter seu futuro e seus sentimentos ao cuidado dele. Isso ajuda você a confiar mais em Deus e a lembrar que ele não vai te abandonar. Uma dica infalível para quando a ansiedade persistir em bater na sua porta é você se lembrar de tudo que ele já fez por você. Você já venceu gigantes, você já venceu dias difíceis, você já venceu momentos que você não sabia o que fazer. Mas você venceu, você chegou lá. E se ele te fez vencer lá atrás, ele vai te fazer vencer hoje novamente. Persista na oração e você verá que Deus lhe dará paz. Que Deus te abençoe.